Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo na bagunça da minha oficina, em mais uma aula em formato de live, como foi a última, um pouco mais prática, um pouco mais, vamos direto ao ponto. Talvez hoje seja assim, diferente para a maioria, talvez hoje pareça um pouco mais avançado, mas eu espero que o pessoal consiga, como é aula gravada também, eu acho que já fica mais fácil você conseguir absorver e, se tiver dúvida, voltar, enfim. E claro, aproveitar, questionar, mandar comentário aí, entrar em contato, né? Tem os comentários do vídeo, né, dessa oficina, tem a parte do Google Classroom também, tem a sala aí, se quiser, é aberta, é só entrar e participar, tirar sua dúvida, fazer sua sugestão. Hoje eu queria conversar, talvez um conceito um pouco mais avançado, que é a questão de articulação, né? Eu vivo insistindo, o que a gente está fazendo aqui é formação de palavras, de frases e conseguir se expressar, né? Só estou trocando letras e palavras por notas e acordes. Então a gente vai seguir abordando dessa forma, né? Eu entendo, e gostaria que vocês entendessem, o instrumento como uma extensão de vocês, uma parte da sua voz. Eu, por exemplo, tenho uma voz horrorosa, prefiro 1000 vezes tocar, né, do que cantar. Minha voz, eu conseguia acertar os dedos, mas não conseguia acertar as cordas vocais. Né? Consigo acertar essas, mas não consigo acertar a daqui. Mas, bom, isso à parte, uma coisa que eu acho muito importante que as pessoas perdem quando estão estudando o instrumento, e aí pode ser, eu já coloquei isso numa outra aula anterior também, né? Estou recobrando esse conceito, agora de maneira mais prática, que são a articulação e dinâmica na hora de tocar, né? Independente de você saber fazer nota ou acorde, existem outras coisas que fazem com que essa nota ou acorde se comportem de maneiras diferentes. Né? Existem outros elementos para fazer com que ele se comporte de maneira diferente. Eu vou escolher, por exemplo, aqui, vou pegar um acorde. Vou pegar um acorde de Sol. Eu não vou mudar o acorde, é o mesmo acorde. Mas há uma diferença entre eu tocar o acorde de maneira leve ou de tocar o acorde de maneira pesada. É como se fosse uma palavra, né? É como se eu estivesse falando uma mesma palavra. Vamos supor que eu estivesse falando a palavra não. Ao invés do acorde ser o acorde Sol, fosse o acorde não, né? Eu tenho um jeito de dizer não. Não. Ah, não. Ah, não. Ou não. Deixa eu aumentar o volume aqui um pouco. Ah, não. Não ou não, né? Sendo bem incisivo. A maneira como a gente entona uma palavra muda o sentido dela. A maneira como a gente entona o que a gente toca, né, com relação à força, o ataque, o volume, também muda o sentido daquilo que você está ouvindo, né? Eu não tenho como fazer uma sequência de acordes, por exemplo, que é para ser suave, tipo... Se eu matar a dinâmica disso aqui, e eu fizer, por exemplo, isso aqui com volume alto, simplesmente fizer com volume alto...
exatamente o que eu quero passar. Se era uma passagem calma, né? E eu fiz... muda completamente, né? Isso tem a ver diretamente com a forma como a gente quer se expressar, né? Quando a gente fala, por exemplo, linhas melódicas, solos ou esse tipo de coisa, isso ainda fica mais evidente, né? Eu pego uma linha melódica de tipo... quer ver? Eu vou pegar... Vamos ver. Vou fazer isso de maneira leve, né? A intensidade com que eu toco muda completamente a forma como eu estou me expressando. E tem uma outra coisa importante, né? Que é articulação. Isso existe para todos os instrumentos, né? A gente trabalha dinâmica e trabalha articulação. Os instrumentos de sopro, isso é mais evidente, porque os instrumentos de sopro, boa parte deles tem uma semelhança muito grande com a voz, né? Mas eu não vejo diferença nenhuma, por exemplo, para um instrumento de cordas, por exemplo, como eu estou usando, como a guitarra. A gente não fala as palavras, a forma com a qual a gente escreve as palavras, né? A maneira como a gente escreve as palavras e a maneira como a gente pronuncia as palavras é completamente diferente, né? Vou usar um exemplo. Numa frase, numa sentença, quando você vai entregar algo para alguém, você escreve para alguém. Mas no dia a dia você costuma dizer para alguém, né? Isso contraiu, a gente entende isso de maneira normal, de maneira tranquila. E imagina que ao invés de falar o nome do pássaro bem-te-vi, você dissesse exatamente como escreve. Bem-te-vi. Ninguém fala bem-te-vi. Todo mundo fala bem-te-vi, né? A gente aprendeu essa articulação da fala natural e fala assim. Imagine que você fosse tocar uma sequência de notas num instrumento e que você tocasse ela como se fosse literalmente soletrando a palavra, né? Então vou pegar uma linha, vou pegar uma linha que se estende pelo braço para a gente ver como é que isso funciona na prática, né? Ó. Tô tocando tudo duro, né? Soletrando. Se eu mudasse isso, se eu trabalhasse a articulação, contraísse mais, fizesse com que as notas, ao invés de, por exemplo, essa diferença, né? Eu estou fazendo um degrau aqui. 1, 2, 3. Se eu ligasse essas notas, por exemplo, fizesse assim, articulando, né? Ó, eu toquei essa nota e estiquei ela para a próxima. Trabalhar articulações. Então aqui eu juntei uma nota, né? Vamos ver uma música conhecida, né? Vamos fazer aqui